Nos Estados Unidos, 2 em cada 5 eleitores estão preocupados com intimidação ou ameaças de violência nas urnas. A informação é de uma pesquisa feita pela agência de notícia Reuters e o Instituto Ipsos. Os norte-americanos votam no próximo dia 8 para o Congresso. Assunto para a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjacmo. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Oi, Sidney. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Pois é, olha, essa pesquisa mostrou que 2 a cada 5 eleitores têm medo de sofrer violência ou intimidação na hora de votar e 2/3 dos eleitores também têm medo de que extremistas cometam algum tipo de ataque, algum tipo de ato de violência se não concordarem, se não ficarem satisfeitos com o resultado das eleições. As eleições legislativas aqui nos Estados Unidos acontecem no dia 8 de novembro, mas alguns estados já começaram com a votação. Alguns estados têm votação antecipada. Aqui as eleições funcionam de uma forma diferente, do Brasil. Aqui os estados têm autonomia para decidir a partir de quando começam a aceitar votos. E até o momento não houve registro de violência, mas no Arizona, autoridades estaduais já pediram para que o Departamento de Justiça investigue um caso de um grupo de pessoas que seguiu filmando, gravando um eleitor antes de depositar o voto na urna. Então, como uma possível tentativa de intimidação, talvez. E a gente percebe, Sidney, esse clima tenso por aqui de um país polarizado, assim como no Brasil. É claro que aqui isso é exacerbado porque por causa do sistema de bipartidário, o bipartidarismo. São só 2 partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, e a gente viu isso nas últimas eleições com Trump versus Biden, até por isso, Biden foi a aposta do Partido Democrata para vender alguém um nome mais moderado, considerado mais ao centro do partido, porque conforme os partidos vão indo cada um para um extremo, vão se distanciando e esse diálogo acaba ficando mais difícil. É cada vez mais difícil aqui, por exemplo, ver negociações bipartidárias, projetos bipartidários. Então, por isso existe esse clima de polarização entre os 2 partidos, mas não só. Dentro dos partidos também, principalmente dentro do Partido Republicano. Existe ali um racha entre aqueles que acreditam que as eleições de 2020 realmente foram roubadas, que Trump ganhou as eleições. É uma teoria que, claro, falsa, já foi comprovadamente, já foi desmentida várias vezes por recontagens de votos, enfim, por uma série de questões, mas essa teoria continua circulando ali no Partido Republicano, que hoje se divide entre aqueles que apoiam Trump e os que não apoiam. Inclusive, 8 dos 10 deputados republicanos que votaram a favor do impeachment de Trump já perderam os assentos, não conseguem mais continuar na Câmara dos Deputados. Então, a gente percebe como esse assunto ainda divide ali e provoca um racha dentro do Partido Republicano. Inclusive, esse é um dos assuntos também muito importantes nessas eleições de 8 de novembro. Não só as eleições renovam ali 1/3 do Senado, mas toda a Câmara dos Deputados, e isso, é claro, vai ser decisivo para o futuro do governo Biden, mas também vai ser decisivo para as investigações da invasão do Capitólio do 6 de janeiro, já que esse comitê termina agora, o comitê que investiga a invasão do Capitólio, e se os republicanos retomarem o controle do Congresso, certamente não vão continuar com essas investigações. Então, por isso, todo mundo de olho aqui na expectativa para essas eleições. Sidney e Roberta. Obrigado, Mariana, por suas informações. De fato, muita coisa em jogo, E para falar um pouco mais sobre as eleições para o Congresso nos Estados Unidos, a gente conversa agora com o analista sênior de internacional, Américo Martins, que vai explicar essa preocupação para a gente aí. Américo, essa eleição é muito importante por tudo que disse a Mariana, mas eu vou um pouco além. É um prenúncio de como poderá ocorrer, Américo, a eleição presidencial mais adiante? Você acha essa polarização, essa tensão emocional vai continuar? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Os Estados Unidos é um país completamente dividido já faz um tempo, a gente tem acompanhado isso. Essa invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro é um evento que reverbera até hoje nos Estados Unidos e fora dele. Você ainda acompanha, não acabou ainda a investigação sobre isso dentro do Congresso, mas teve um impacto muito forte sobre os americanos, obviamente, Porque eles estão completamente divididos pelas razões que a Mariana acabou de citar. Não existe mais diálogo entre os 2 grandes partidos americanos, o Partido Conservador e o Partido Democrata.
o Partido Republicano, perdão, e o Partido Democrata. Você me pergunta sobre aqui. Aqui nós estamos num grau de polarização também, mas muito distante, eu acho, do que aconteceu no 6 de setembro, no 6 de janeiro nos Estados Unidos. Então nós vamos ter que acompanhar isso, a polarização aumenta. Os Estados Unidos têm uma diferença muito grande em relação a nós, por exemplo, que são apenas 2 partidos, né? Historicamente são 2 partidos e há décadas eles dialogam muito mal. Eles não conseguem mais aprovar projetos em conjunto, eles têm posições cada vez mais antagônicas. Isso vai dividindo lá a população de uma forma muito severa e acaba tendo isso. E os partidos, eles são 2 partidos orgânicos nos Estados Unidos, né? Eles têm militantes, eles têm milhões de seguidores, as famílias têm histórias, né, de votar, seja republicano ou seja o Partido Democrata. E isso, esses anos e décadas aí de discussão é que acabaram levando a essa polarização toda. E eu queria chamar a atenção para o último ponto que a Mariana levantou, que é a questão das investigações do 6 de janeiro. Dependendo do que sair dessa eleição, do resultado das urnas agora, nós vamos ter a continuação da investigação disso, se os democratas tiverem maioria ou continuarem controlando a Câmara dos Representantes, ou muito provavelmente os republicanos vão parar essa investigação se eles de fato assumirem a casa. Então isso também vai ser decisivo. E essa investigação é muito importante para as pessoas, até para talvez diminuir um pouco essa polarização, dependendo do que for encontrado a partir dessas investigações. Ô, Américo, muito rapidamente, o que eu lhe perguntei, na verdade, é se essa votação agora intermediária se vai influenciar a eleição americana depois, né, para a presidência dos Estados Unidos. Porque sem dúvida, se nós já estamos no meio do caminho com essa tensão, como é que será mais adiante, né? Não, claro, sem dúvida. As eleições de meio de mandato sempre são muito importantes para definir quem é que vai controlar o Congresso, obviamente. E elas vão definir muita coisa para frente. Elas são um excelente termômetro para a eleição lá. Eu acabei falando da eleição do Brasil porque a gente está falando do Brasil o dia inteiro, todos os dias, e por isso que eu fiz essa confusão. Mas a sua observação é muito importante e é exatamente isso. Essas eleições de meio de mandato são fundamentais para determinar e dar uma temperatura do que pode acontecer nas eleições presidenciais. Tá certo. Américo, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Visão.